Então, bom dia a todos. Eu queria, desde já, em nome da Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão, agradecer a todos os participantes que, mais uma vez, se dirigiram a este segundo ciclo de conferências de informática. E, sem mais demoras e agradecendo já toda a organização que nos deram, queria passar a palavra ao Dr. Darjan Albuquerque para dar início à sessão de abertura deste segundo ciclo de conferências de informática. Excelentíssimos senhores membros da mesa, não sei se está ligado. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, desejo apenas proferir umas breves palavras na qualidade de Presidente do Instituto Politécnico de Santarém para apresentar os meus cumprimentos a todos os presentes e manifestar a minha satisfação por mais esta organização da Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Santarém. Neste mundo constantemente em mudança, o momento presente é caracterizado por uma revolução tecnológica. Nos últimos anos tem-se assistido a um desenvolvimento extraordinário no campo da informática, ou seja, no campo do tratamento, da informação e na utilização de equipamento de processamento de dados. A rápida evolução e desenvolvimento dos equipamentos eletrónicos de processamento de dados, do desenvolvimento da técnica dos semicondutores e circuitos integrados, tem conduzido à sua crescente aplicação em todos os campos da ciência, comércio, indústria, técnico e do ensino também. E até, porque não dizê-lo, até da cábula. Todos sabem, os professores também sabem. Problemas que há 2 décadas pareciam insolúveis devido à sua complexidade são hoje resolvidos com uma extrema simplicidade, uma rapidez mágica e uma precisão insuperável. Os computadores são hoje utilizados nos mais variados campos, desde a resolução de complexos e grandes sistemas de equações, desde a reserva de bilhetes de avião feitos em diferentes lugares e simultaneamente, ao mesmo tempo, até ao controle de máquinas complexas. Porém, o fim deste desenvolvimento não se vislumbra. E por isso podemos afirmar que estamos no início da passagem da era atómica para a era da informática. A evolução tem sido tal que hoje em dia o computador é uma imagem familiar já, e que tem o seu lugar próprio no lar. Em casa, quase já muita gente já dispõe de microcomputador. Inclusivamente até as agendas pessoais já são microcomputadores. Penso que há a perguntar nesta altura o que é que nos espera o futuro da informática. É um ponto de interrogação, não sabemos onde é que irá. Não obstante a evolução dos computadores, não nos podemos esquecer que a memória do cérebro humano também não deve ser subestimada, que ela tem uma capacidade elevada, enfim, que pode ser comparada a qualquer coisa com 10 elevado a 12 bits, uma capacidade superior, 100 vezes superior à necessária para reter a lista telefónica de Portugal. No entanto, e infelizmente a memória do homem é curta e muito frequentemente rege-se pela lei do menor esforço. E por isso o tempo de acesso à memória é elevado, as respostas são lentas e, portanto, é um processo dispendioso. Exatamente ao contrário daquilo que acontece com o recurso de equipamentos de informática, com elevada capacidade de memória, um tempo de acesso extraordinariamente rápido e, consequentemente, um custo baixo. Por isso, justifica-se perfeitamente a organização deste segundo ciclo de conferências e, por isso, não posso deixar de congratular os alunos finalistas do Núcleo de Informática da Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Santarém, que demonstram deste modo, com a organização deste ciclo de conferências, a sua preocupação em enriquecer
os seus conhecimentos recorrendo a técnicos de elevada reputação e com uma grande experiência profissional no campo da informática. Demonstram deste modo os alunos da Escola de Gestão de Santarém uma elevada maturidade e uma consciência relativamente aos problemas que vai enfrentar no futuro. Porque o contacto estreito que procuram deste modo estabelecer com o meio empresarial e esta aproximação é uma preocupação extraordinariamente louvável. Também não queria deixar de prestar os meus agradecimentos aos organizadores deste colóquio, que prestam um bom serviço à sua escola, reforçando a credibilidade da escola. Também gostaria de agradecer aos conferencistas que participam neste colóquio, que disponibilizam o seu tempo e põem os seus conhecimentos ao serviço de todos os participantes, contribuindo para a valorização e enriquecimento destes participantes. Às empresas que disponibilizaram os conferencistas, os meus agradecimentos também. E também não queria deixar de manifestar os meus agradecimentos ao Instituto de Juventude, mais uma vez, por as suas instalações à disposição para a realização deste colóquio. Lamento não poder participar nas sessões de trabalho, inclusive dentro no almoço, que é a sessão de trabalho mais aligeirada, não é? Infelizmente não é possível. No entanto, manifesto mais uma vez os meus agradecimentos a todos os participantes neste colóquio e desejo um bom trabalho. A todos, muito obrigado. Também agradeço ao Instituto Politécnico por todo o apoio que nos tem prestado. Agora passaria a palavra ao Engenheiro Ramos, representante da Comissão Instaladora da Escola Superior de Gestão de Santarém. As primeiras palavras serão necessariamente de agradecimento pelo convite que a Associação de Estudantes nos formulou para participarmos no ciclo de conferências sobre informática. Os temas versados neste ciclo de conferências, redes locais, escritório eletrónico e segurança informática, são bastante atuais e de grande importância para o ensino e investigação aplicada no domínio da informática e que merecerão a atenção de todos os participantes. A Escola Superior de Gestão de Santarém tem feito um considerável esforço humano e financeiro nesta área, de modo a estar atualizada no domínio das novas tecnologias de informação. Desde 1989, já foram investidos cerca de 70 mil contos em infraestruturas informáticas. Esta política de investimento da escola permitiu-nos já ter no curso de Informática de Gestão 180 alunos e de propor a criação do SES Informática e Gestão com a finalidade de suprir as necessidades de quadros superiores especializados em Informática e Gestão no meio empresarial desta região. Espera-se que o SES, o curso de Estudos Superiores Especializados em Informática e Gestão, seja rapidamente aprovado pelo Ministério da Educação para que possa iniciar-se no próximo ano letivo. No futuro, pretende-se criar um centro de estudos de gestão e informática, onde docentes e alunos possam trabalhar conjuntamente na prestação de serviços à comunidade, no âmbito da gestão e informática, sob a forma de projetos, contratos de consultoria, ações de formação, contratos de gestão e outros. Este centro de estudos permite contribuir para uma maior ligação da escola ao tecido empresarial e instituições públicas na área de influência da escola e possibilita que docentes e alunos possam aplicar os seus conhecimentos e enriquecê-los com casos práticos. Naturalmente, para conseguir atingir estes objetivos a que nos propomos, é fundamental o envolvimento de docentes, alunos e funcionários. Penso que é tempo de começarmos os nossos trabalhos e de dar corpo à vossa iniciativa. Bem-aja a todos para esta iniciativa e especialmente ao Departamento de Informática da Associação de Estudantes da Escola. Bom, e sem mais demoras, vamos começar o nosso dia de trabalho, porque é longo, e eu passava então a palavra ao engenheiro Jaime Ferreira, da Telecom Portugal, com um tema de redes digitais com integração de serviços.
pena não poder assistir, mas os trabalhos me esperam. Eu vou ser o que seja mais importante. Ora, bom dia. Meu nome é Jaime Moutinho Ferreira e trabalho na Direção Central de Marketing da Telecom Portugal. A minha apresentação é dedicada ao tema da rede digital com a integração de serviços e vai começar por uma introdução às redes de telecomunicações, em como é que se chega ao conceito da rede digital com a integração de serviços, os diversos tipos de acesso a esta rede, serviços suportados, terminais e uma ideia da evolução e da situação desta rede, não só na Europa, que é, digamos, o espaço que mais diretamente se relaciona connosco, mas também no mundo, e depois dar uma pequena panorâmica daquilo que se perspectiva neste momento, que vão ser a evolução dos serviços de telecomunicações na próxima década. Em termos gerais, poder-se-á dizer que, até muito recentemente, a situação no que dizia respeito às redes e serviços de telecomunicações era caracterizada por uma intrínseca dependência dos serviços em relação às redes e aos terminais, onde a associação entre terminal e serviço era unívoca e não havia possibilidade de haver integração. Os interfaces de acesso às diversas redes e serviços eram distintos e, portanto, eu se queria aceder ao serviço telefónico, eu tinha um determinado tipo de equipamento, um determinado tipo de rede, um determinado tipo de interface. Se pretendia utilizar transmissão de dados, eu tinha obrigatoriamente um outro terminal, uma outra rede, uma outra interface. Isto implicava, obviamente, um grande desperdício de recursos, não só em termos dos utilizadores, que teriam que despender o seu dinheiro em diversos tipos de redes e de equipamentos e, obviamente, não havendo integração, a utilização de cada um destes meios não era otimizada, e também do ponto de vista dos operadores, que lhes obrigava a ter, digamos, uma grande gama de interfaces, de equipamentos, de redes, portanto, tudo que levantava grandes problemas em termos de manutenção e operação. Portanto, esquematizando, a situação era esta. Portanto, eu teria um tipo de acesso para o meu telefone. Se eventualmente tivesse um fax, normalmente tinha que ter uma outra linha telefónica dedicada só ao meu fax, e eventualmente, se pretendesse fazer qualquer outro tipo de comunicação de dados, quer fosse suportada na rede telefónica comutada, quer fosse com acesso a redes de comunicação de dados, estilo rede pública de comutação de pacotes X25, ou através de circuitos dedicados, eu teria que ter, obviamente, um outro tipo de acesso. Resta ainda dizer que a grande maioria destas redes tinha troços ainda consideráveis de transmissão analógica, nomeadamente a rede telefónica, e que, portanto, em alguns casos, a qualidade que era oferecida normalmente não corresponderia exatamente àquilo que se pretenderia. Portanto, normalmente, nos últimos tempos, enfim, verificou-se uma evolução bastante acentuada da qualidade da rede telefónica, mas, digamos, aqui há 10 anos atrás, os débitos que era possível transmitir sobre a rede telefónica comutada raramente iriam além dos 2.400, 4.800 bits por segundo. Portanto, com o evoluir das aplicações informáticas e com o aumento incessante da quantidade de informação que é necessário transmitir, portanto, essas capacidades eram claramente insuficientes. Vejamos então o que é que se tem passado ao nível da evolução da rede telefónica. Fundamentalmente, temos uma primeira fase em que toda a estrutura da rede telefónica era suportada em tecnologia analógica. Tanto os comutadores da rede, como os grandes eixos ou vias de comunicação entre esses computadores, como, obviamente, o acesso dos utilizadores à rede.
Um primeiro passo que se deu na evolução das redes telefónicas consistiu na digitalização das grandes artérias de comunicação entre os computadores da rede, permitindo aumentar grandemente a capacidade de comunicações simultâneas entre os computadores e aumentando consideravelmente também a qualidade de transmissão, uma vez que é sabido que a transmissão digital oferece qualidade muito superior à transmissão analógica, dado que é muito mais imune ao ruído e, portanto, tem procedimentos de correção de erros e tudo mais bastante mais eficazes do que aqueles que existem ou que não existem em caso de transmissão analógica. O passo seguinte desta evolução consiste na introdução de computadores digitais. Portanto, neste momento, o nível de digitalização da rede já é bastante elevado. Estamos com níveis e com taxas de evolução de digitalização que são reconhecidos, enfim, como bastante elevados, mesmo comparados com outros países da Europa. E, portanto, começamos a ter neste momento uma infraestrutura que nos permite avançar para a oferta de serviços de elevada qualidade. Obviamente, e analisando este esquema, rapidamente se conclui que o passo que faltava era digitalizar o acesso do assinante à rede. Ora, é exatamente isto que a REDIS vem fazer. A REDIS não vem mais do que digitalizar integralmente toda a comunicação entre dois assinantes REDIS. Portanto, dois quaisquer assinantes REDIS têm a garantia de comunicar utilizando uma infraestrutura 100% digital. E, portanto, têm uma elevada qualidade de serviços, têm um acesso a toda uma gama de serviços e têm a possibilidade de ter aqui um acesso integrado, porque a informação é digital e, portanto, sendo digital, só depois a interpretação a nível dos equipamentos terminais é que vai distinguir que tipo de serviço é que eu estou a utilizar. Porque os bits que aqui passam, tanto podem ser bits que traduzem voz codificada, como traduzem uma imagem, como traduzem um fecheiro. Só a interpretação que os equipamentos terminais fazem destes bits é que lhe vai permitir depois identificar que tipo de informação é que aqui está a fluir. Paralelamente à evolução desta infraestrutura de telecomunicações, dá-se também uma evolução em termos dos sistemas de sinalização utilizados. No caso das redes telefónicas ainda analógicas, a sinalização que estas redes utilizavam era uma sinalização que utilizava o próprio canal de transferência de informação, portanto, o mesmo meio de transferência de informação era utilizado quer para transferência de informação de sinalização, quer para transferência de informação de utilizador. Portanto, consoante, digamos, o tempo, o instante no tempo em que esta informação era vinculada, assim ela dizia respeito à sinalização. Por exemplo, quando o utilizador levanta o microtelefone, há um fluir de informação para a central que diz que este utilizador pretende fazer uma chamada, ele depois marca o número do destino e depois a voz vai fluir também no mesmo meio. Quando avançamos para uma situação de digitalização, e portanto no caso da REDIS, e depois vamos ver um bocadinho mais em detalhe mais à frente, os tipos de acesso e como é que se chegam a esta estrutura, mas há uma primeira separação nítida, ou seja, existem canais dedicados exclusivamente à transferência de informação, os canais aqui designados por B1 e B2, existe um canal cuja função é prioritariamente a transferência de sinalização, que é este canal D. E, portanto, vê-se que toda a sinalização é transferida de um modo independente, deixando completamente liberta a capacidade para transferência da informação do utilizador.
Por outro lado, sendo este canal de sinalização também um canal digital, a sinalização que aqui vai fluir é uma sinalização muito mais evoluída do que a que fluía no caso anterior. Paralelamente à evolução que existe na sinalização do assinante, existe uma evolução também na sinalização entre os comutadores da rede. Tipicamente, esta sinalização era nos casos dos assinantes analógicos, enfim, constituída por um conjunto de bits que cada um dos quais tinha um significado consoante o seu estado. E, portanto, facilmente se vê que a capacidade de transferência de informação de sinalização utilizando um sistema destes era razoavelmente reduzida e manifestamente insuficiente para um caso de arquiteturas mais evoluídas. No caso da sinalização da rediz, o que se passa é que a sinalização que é trocada, quer entre o assinante e a rede, quer entre a rede, é baseada em mensagens, é um protocolo em tudo semelhante aos protocolos que existem para a transmissão de dados e, portanto, são esquemas de sinalização muitíssimo mais potentes, muitíssimo mais flexíveis e muitíssimo mais evolutivos. Eu tenho agora um conjunto de mensagens e de flexibilidade que me é suficiente para este estado atual de evolução, mas se eu, num segundo passo, pretender evoluir, pois eu não tenho mais do que fazer, que é desenhar novas mensagens com novos significados e, portanto, vou progressivamente aumentando a minha capacidade de transferência de informação à medida das minhas necessidades. Obviamente que a oferta deste tipo de serviços só pode ser feito se existir uma infraestrutura razoavelmente evoluída. Telecom Portugal tem vindo desde há uns anos, praticamente desde há 8 ou 9 anos para cá, a investir massivamente em termos das suas infraestruturas. Portanto, neste momento podemos dizer que temos uma rede razoável daquilo que vulgarmente já se vai designando por autoestradas digitais, ou seja, grandes artérias de comunicação, de elevadíssima capacidade de comunicação, suportadas quer em fibras ópticas, quer em feixes artesianos. A tendência vai sendo cada vez mais em aumentar a percentagem de instalação de fibras ópticas e, portanto, a fibra óptica, como provavelmente todos saberão, tem uma capacidade de transferência de informação que hoje quase que se considera ilimitada, não é? E, portanto, tem muita capacidade e, portanto, muita reserva para a evolução. Temos também, como eu já referi, uma elevada digitalização das nossas centrais e, portanto, temos neste momento disponibilizada ou instalada uma infraestrutura que nos permite realmente avançar para esta oferta de serviços avançados. Para terem uma ideia daquilo que tem vindo a ser feito a nível da instalação de fibras ópticas e daquilo que são os planos da empresa para os próximos anos, este gráfico apresenta uma súmula desses números e, para terem uma ideia, nós no final deste ano estamos a pensar chegar ao final deste ano com há cerca de 6.200 km de fibra óptica instalada no país, o que é razoável e representa uma grande evolução em relação àquilo que existia ainda há poucos anos atrás. Paralelamente ao nível das tecnologias existentes nas centrais de comutação, este gráfico apresenta também um resumo da situação. A verde e a amarelo estão representadas duas tecnologias analógicas, portanto, uma em crescimento, outra em manutenção, corresponde fundamentalmente a centrais que são colocadas em áreas, enfim, de fraco crescimento, digamos assim, e depois uma evolução constante a nível da instalação de tecnologia digital. Em termos da infraestrutura das nossas autoestradas eletrónicas
E para terem uma ideia também do tipo de cobertura e da densidade do país, este mapa dá uma ideia do que se passa. É nítido um grande reforço ao longo de todo o litoral e, portanto, das zonas de maior desenvolvimento, com possibilidades de haver percursos alternativos e, portanto, uma elevada sectorização da rede, com a consequente oferta de uma qualidade de serviço bastante elevada, o mesmo se passando também no litoral do Algarve. Portanto, um primeiro ponto, temos neste momento uma infraestrutura para avançar para a oferta de serviços de elevada qualidade. A REDIS é, obviamente, a evolução lógica da rede de telecomunicações e na base da REDIS estiveram vários objetivos. Um dos objetivos é a otimização das infraestruturas já existentes. Portanto, não seria, digamos, útil que se pudesse evoluir na rede, mas sem provocar grandes alterações na rede. E, a nível das redes de telecomunicações, o aspecto mais oneroso dessas redes consiste no troço final, ou seja, no troço desde o utilizador até à rede. E, portanto, o primeiro objetivo da REDIS seria tentar aproveitar a infraestrutura que já existe e, suportada nessa infraestrutura, oferecer serviços de elevada qualidade. Um segundo objetivo é a normalização dos interfaces e dos respectivos equipamentos. Vou dar só um exemplo, apesar de se pensar que, por exemplo, a rede telefónica era uma rede razoavelmente simples e não muito elaborada tecnologicamente, havia um problema que dificilmente telefones que fossem fabricados em outros países, mesmo europeus, se fossem trazidos para Portugal e tentados instalar na nossa rede, havia uma elevada probabilidade desses telefones não funcionarem. Isto implicava uma grande dependência dos fabricantes em relação aos mercados e, obviamente, diminuição dos mercados e equipamentos terminais caros. O caso dos telefones, como eram, enfim, equipamentos não muito sofisticados, o seu preço, enfim, já era razoavelmente baixo, mas se pensarmos agora na introdução de equipamento terminal sofisticado, digital, e se mantivesse a mesma tendência de uma grande dependência dos equipamentos em relação aos mercados, facilmente se conclui que era uma situação não muito favorável à existência de uma massificação de equipamento terminal. Para se atingir esse objetivo, portanto, procedeu-se à normalização dos procedimentos de acesso à rede, portanto, toda aquela sinalização que eu referi atrás, a sinalização da assinante e a própria sinalização entre os computadores da rede, são sinalizações perfeitamente normalizadas. Ou seja, a sinalização que neste momento existe para a REDIS em Portugal é a mesma que existe na Suíça, é a mesma que existe na Alemanha, ia dizer que era a mesma que existe em França, mas não é, porque os franceses avançaram para uma solução proprietária no final dos anos 80 e têm vindo a adiar progressivamente a sua evolução para o protocolo europeu, a designada Euro-ISDN, ou Euro-REDIS em português, e, portanto, eles estão a prever fazer essa transição no segundo semestre deste ano, apesar de já o terem anunciado várias vezes que o iriam fazer anteriormente. Mas, portanto, neste momento existe já um razoável mercado, que se pode dizer que é um mercado europeu, para equipamento terminal. E, portanto, estão neste momento criadas as condições, quer para a massificação do equipamento terminal, portanto, os fabricantes podem, nesta altura, desenvolver os seus equipamentos terminais, tendo em conta um mercado alargado e, portanto, ter volumes de produção muito maiores, os preços têm possibilidade de serem mais reduzidos. Vamos ver então agora que tipos de acessos é que eu posso ter na REDIS. Fundamentalmente, na REDIS vão existir dois tipos de acessos. Um acesso que é o designado acesso básico, que é fundamentalmente a evolução da linha telefónica normal do assinante e pode ser oferecida exatamente sobre a mesma linha do serviço telefónico e, portanto, o tal aproveitamento da infraestrutura já existente
mas agora eu tenho acesso a uma infraestrutura digital que me tem muito maior capacidade de transferência de informação e que me permite instalar não só um terminal, como era no caso da linha telefónica normal, como vimos no início, eu se queria aceder ao serviço telefónico, eu tinha uma linha para o telefone, se queria ter um fax, eu tinha uma linha para o fax, se queria fazer transmissão de dados, eu provavelmente teria uma linha para transmissão de dados. Aqui não. Aqui eu tenho a possibilidade de, num único acesso básico, ter a possibilidade de instalar até 8 terminais. Obviamente, estes 8 terminais não poderão comunicar simultaneamente, uma vez que, neste acesso básico, eu tenho disponível, como já referi no início, 2 canais digitais com um débito de 64 kilobits cada um para transferência de informação e, portanto, eu posso ter neste acesso simultaneamente 2 comunicações ativas e tenho o tal canal de sinalização que me vai controlar todo o funcionamento destes terminais. Este acesso básico pode ser, neste caso, instalado em casa de um particular, em qualquer sítio, portanto, corresponde à evolução, como eu já referi várias vezes, da linha telefónica. Portanto, onde eu, neste momento, tenho uma linha telefónica, posso ter este tipo de acesso, mas posso ter também este tipo de acesso, novamente, suportado em linhas portanto, no mesmo par de cobre da linha telefónica, mas utilizar este tipo de acesso para instalar pequenos PPCAs, pequenos e médios PPCAs, e, portanto, ter aqui a possibilidade de oferecer também acessos digitais de alta qualidade a pequenas instalações. Normalmente, até aqui há uns tempos atrás, a oferta de acessos digitais a PPCAs era feita só normalmente suportada em links de 2 megabits e, portanto, associado a PPCAs de elevada capacidade. Com a Redis, eu alargo essa possibilidade a PPCAs de pequena e média dimensão. O PPCA é um equipamento privado de comutação, ou seja, são as chamadas centrais telefónicas privadas. São equipamentos que são colocados, normalmente, em pequenas, médias e grandes empresas, onde há vários funcionários e, portanto, em vez de cada um desses funcionários ter uma linha telefónica dedicada, não, esse funcionário tem uma linha telefónica que está pendurada nesse PPCA. Eu vou avançar aqui para este acesso, talvez se perceba melhor. Portanto, imaginemos que cada uma destas linhas corresponderia a um funcionário e, em vez de eu ter o prolongamento de todas estas linhas até à central pública, não. Eu tenho um equipamento que me realiza a concentração destas linhas, que me faz comutação local, ou seja, permite-me que um funcionário A comunique com um funcionário B sem ter que vir à rede pública e otimiza-me a capacidade de transmissão que eu necessito para a rede pública. Uma vez também, que é um facto conhecido, que nas grandes empresas uma elevadíssima porcentagem das necessidades de comunicação é interna à empresa e não posterior. Portanto, não seria, digamos, um esquema muito otimizado se eu, cada vez que pretendesse falar com o meu colega que está no piso de cima, tivesse que vir inevitavelmente à rede pública. Portanto, o PPCA é um equipamento que realiza, até há pouco tempo, fundamentalmente, comutação telefónica em locais privados, sem ter que recorrer, portanto, ao equipamento da rede pública. Portanto, o outro tipo de acesso da Redis, que é nem mais nem menos do que a evolução daquilo que nós já vínhamos oferecendo no Telecom Portugal, de acessos digitais a 2 megabits para a ligação à rede pública de PPCAs, a Redis disponibiliza também um tipo de acesso equivalente, que é o designado acesso primário, que tem uma capacidade de transmissão de 2 megabits, que é equivalente a 30 canais a 64 kilobits cada um, mais um canal de sinalização. Portanto, são estes fundamentalmente os 2 tipos
de acessos que são disponibilizados por esta rede. Para instalações individuais, para instalações em pequenas e médias empresas, eu tenho acessos básicos. Para grandes empresas e, como iremos ver à frente, para outro tipo de aplicações, eu posso disponibilizar acessos primários com uma capacidade de transmissão de 30 canais a 64 kilobits. Portanto, fazendo um pouco agora o resumo, a Redis, portanto, consiste fundamentalmente na digitalização da infraestrutura de comunicações, na normalização de acessos, na normalização de serviços. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, a nível de serviços da Redis, e enfim, para facilitar também a sua normalização e a sua posterior evolução, foram consideradas 3 grandes classes de serviços. Uns que são os designados serviços de suporte, que são, ao fim e ao cabo, as capacidades que a rede de telecomunicações tem que disponibilizar para servir de suporte à transferência de informação dos utilizadores, que é fundamentalmente a disponibilização de circuitos a 64 kilobits digitais e o suporte de comunicações áudio a 3.1 kHz. Portanto, isto é uma grande classe de serviços. A outra classe são os designados teleserviços, que correspondem às aplicações que os utilizadores têm acesso, quer seja a telefonia digital, quer seja o fax grupo 4, vamos ver mais à frente, quer seja o videotelefone. Por agora são estes os que estão definidos. Estão neste momento também em curso de definição outros serviços, mas neste momento os que estão definidos são estes. E existe finalmente a terceira classe de serviços, que são os designados serviços suplementares, que são, digamos, facilidades que eu associo a estes teleserviços. Um exemplo, associado ao serviço telefónico, eu na Redis tenho a possibilidade de saber, antes de atender o telefone, a identidade de quem me chama, se esse chamador estiver ligado a uma central digital. E, portanto, eu no meu telefone Redis, que normalmente integra um display, eu nesse display, assim que o meu telefone toca, eu tenho a indicação do número da pessoa que me está a chamar. E, portanto, tenho a possibilidade de saber quem é, se quer atender, se não quer. E, portanto, este é um exemplo de serviço suplementar. Quais são as vantagens para os utilizadores desta infraestrutura? Portanto, é uma interface universal, portanto, eu tenho a garantia de que o equipamento terminal é compatível, tenho uma única terminação de rede, qualquer que seja o serviço que eu pretenda aceder, portanto, como eu referi, é uma estrutura totalmente digital e, portanto, eu tenho a possibilidade de aceder a todos os serviços, vamos ver mais à frente, inclusivamente em relação ao acesso à rede Telepac. Eu, neste momento, já posso, a partir de um acesso Redis, comunicar com qualquer assinante que esteja ligado à rede Telepac. Portanto, eu, neste momento, para comunicar com o assinante da rede Telepac, não preciso ou de um acesso direto, como precisava até há relativamente pouco tempo atrás, ou de uma linha telefónica, como as últimas evoluções da rede Telepac já permitiriam instalar também terminais suportados numa linha telefónica. Portanto, tenho a possibilidade de instalar até 8 equipamentos por terminação de rede. Portanto, tenho razoavelmente alargada a minha capacidade de comunicação, que até aqui me consistia apenas num único equipamento terminal. Tenho a duplicação da capacidade de transmissão da rede telefónica. Isto aqui é preciso, enfim, algum cuidado na interpretação desta afirmação, porque isto resulta do facto de a digitalização da voz, segundo os métodos normalizados e os primeiros métodos utilizados, a digitalização da voz com a qualidade que é utilizada na rede telefónica analógica atualmente corresponderia à ocupação de uma capacidade de 64 kbps por segundo. E, portanto, daí a estruturação de toda esta rede, digamos, em blocos de 64 kbps por segundo, e toda a rede de telecomunicações
digamos, o seu bloco constituinte é um bloco que corresponde a um circuito a 64 kbps. E depois a possibilidade de ligação de PPCAs à rediz. Portanto, eu tenho neste momento a possibilidade de ligar PPCAs à rediz, qualquer que seja a sua dimensão, e, portanto, ter a possibilidade de ter um ambiente uniforme de comunicação numa empresa. Vamos supor uma empresa que tenha grandes instalações, mas depois que tenha delegações regionais de uma dimensão que não justifique a instalação de um grande equipamento de comunicação, ele pode instalar um PPCA de menor dimensão, mas ter a certeza que tem a mesma qualidade de serviço que tem com o PPCA de maior dimensão. Portanto, em termos dos serviços, portanto, tenho a possibilidade de ter comunicação de dados a 64 kbps, portanto, uma aplicação imediata dos circuitos digitais disponibilizados pelos acessos rediz. Tenho a possibilidade também de comunicação de dados a baixa velocidade utilizando o canal D, o canal de sinalização. Por isso é que eu disse também no início que o canal D era prioritariamente utilizado para sinalização, mas como este canal D é um canal de 16 kbps e a quantidade de informação de sinalização que é necessária transportar nesta fase da rediz não é suficiente para ocupar totalmente esta capacidade de comunicação, existe possibilidade de utilizar a capacidade remanescente para fazer transmissão de dados a baixa velocidade, normalmente suportados no protocolo X25. Portanto, tenho depois a possibilidade de fazer transmissão de voz a 3.1 kHz, que é a qualidade da rede telefónica atual, ou a possibilidade de fazer a transmissão de voz a 7 kHz, portanto, com uma qualidade muitíssimo superior, e esta qualidade, inclusivamente, é suficiente para eu fazer a transmissão de áudio para estações de rádio. E, portanto, nós já o fizemos, e depois, mais à frente, eu irei falar também sobre isso. Devido à rediz ser uma rede totalmente digital, de elevada qualidade, eu posso transmitir áudio com muito boa qualidade, suportado nessa rede, sem ter necessidade de circuitos dedicados, de grandes equipamentos terminais de alta sofisticação, e, portanto, tenho aqui mais um serviço. Um serviço que é considerado digamos, o serviço muito apelativo da rediz, que é a videotelefonia, portanto, suportado em videotelefones. Em videotelefones que foram, numa primeira fase, equipamentos terminais dedicados, eram equipamentos construídos de raiz para suporte ao serviço de videotelefonia, mas que neste momento, e considerando a evolução também a nível da microinformática e da evolução que o computador pessoal tem para ser naturalmente um terminal multifuncional, portanto suporta variedíssimas aplicações, neste momento começa-se também já a assistir ao suporte de equipamentos de videotelefonia em PCs. Depois a telecópia de grupo 4, que é fundamentalmente uma evolução do vulgar fax, que é o designado fax grupo 3, caracterizado por uma maior velocidade de transmissão e também por o equipamento terminal de suporte a este serviço ser um equipamento terminal que normalmente utiliza impressão a laser em papel comum. Isto já é, enfim, possível também utilizando os fax do grupo 3, pelo menos aqueles de maior qualidade, mas o que o fax grupo 4 vem disponibilizar é uma elevadíssima qualidade, portanto, normalmente aqueles riscos que muitas vezes aparecem nos fax do grupo 3 não se verificam aqui, e uma muito maior velocidade de transmissão. Para terem uma ideia, a transmissão de uma página A4 utilizando um fax grupo 4 pode demorar à volta de 5 a 6 segundos, uma página de texto datilografado, comparado com aquilo que demora num fax grupo 3, que andará à volta de 1 minuto e 15 segundos, 1 minuto e 30 segundos. Portanto, como veem, há aqui uma considerável diminuição do tempo de transmissão, com as correspondentes diminuição de custos de telecomunicações e com aumento de qualidade. E depois o acesso e a possibilidade de ter uma enorme variedade de aplicações. Seria completamente fastidioso e até quase impossível estar aqui a fazer uma descrição completa de todas as aplicações que neste momento é possível imaginar e disponibilizar sobre a rediz. Todos os dias aparecem indicações nas publicações da especialidade
E aplicações essas que muitas vezes seria quase difícil de imaginar como é que seria possível. Eu li ainda há pouco tempo, na Austrália, por exemplo, há uma produtora cinematográfica que está a utilizar a Redis para fazer a transmissão de imagens desde os seus locais de produção para laboratórios e vice-versa. Portanto, eles têm equipamentos que agregam diversos acessos Redis, diversos acessos primários e, portanto, têm ali uma enormíssima capacidade de transmissão e fazem transmissão de imagens de qualidade profissional suportada nesta rede. Anteriormente, o que é que eles faziam? Portanto, tinham que andar para trás e para diante, com bobinhos, com pessoas, tempo. Normalmente, quando queriam visualizar alguma coisa, novamente para trás e para diante, para as montagens. E, portanto, eles neste momento têm a possibilidade de remotizar as facilidades dos estúdios de montagem utilizando a Redis. Portanto, como veem, aquilo que nós normalmente costumamos dizer, apenas a nossa imaginação é a limitação para a utilização da Redis no que concerne às aplicações possíveis. Em termos de uma outra facilidade que é muito importante na Redis e que vem potenciar também muitas aplicações que não seriam possíveis na rede telefónica analógica, tem a ver também com um tempo de estabelecimento de chamada muito reduzido. Isto vem potenciar muitas aplicações, nós vamos ver à frente algumas, nomeadamente a possibilidade de fazer backup de linhas dedicadas e a possibilidade de estabelecer canais adicionais em caso de overflow, portanto, de exceder a capacidade de transmissão disponível num qualquer instante. Portanto, como todos sabem, a transferência de dados entre redes locais tem uma característica muitas vezes impulsiva, e se nós temos as nossas redes dimensionadas para um valor médio de tráfego, pode haver instantes em que a capacidade que eu tenho disponível não me é suficiente para as minhas necessidades e, portanto, eu posso rapidamente ter acesso a capacidade adicional para suprir as minhas necessidades naquele instante. Portanto, como já referi, a transmissão digital, portanto, altíssima qualidade. Nós já fizemos diversos ensaios e temos vindo a fazer vários ensaios com operadores europeus. Neste momento, e mais à frente vamos ver isso também, temos já ligações Redis abertas para uma grande quantidade de países europeus, umas diretas, outras com trânsito noutros países. E nesses ensaios que temos vindo a fazer, portanto, ensaios prévios à abertura do serviço para esses países, um dos ensaios que fazemos é exatamente a medição da taxa de erros nas ligações. E posso-vos afirmar que normalmente em ensaios de 24 horas, normalmente não existem erros, em transmissões a 64 kbps. E isto tem vindo a ser confirmado não só por nós, mas ainda há relativamente pouco tempo li também uns indicadores da qualidade de serviço da British Telecom, em que eles referem exatamente isto. Eles não referiam uma qualidade de 100%, porque obviamente uma qualidade de 100% é o ideal, mas referiam uma qualidade de 99,8%. Portanto, evidentemente, haverá alguma situação em que algum circuito poderá eventualmente ter tido alguma falha. Mas nas situações que nós temos conhecimento e em ensaios ininterruptos de 24 horas, a nossa experiência é praticamente uma qualidade de 100%. E depois aqui uma listagem de alguns dos serviços suplementares disponíveis numa primeira fase. Esta lista de serviços suplementares não é exaustiva, existe um número muito maior de serviços suplementares, mas estes constituem aquilo que é um conjunto básico e um conjunto que teve o acordo de todos os operadores europeus para a oferta de um serviço Redis a nível europeu. E, portanto, todo o assinante da Redis, qualquer que seja o país da Europa em que esteja, tem a garantia de ter um conjunto mínimo de serviços disponíveis e não estar dependente de país para ter acesso a determinados serviços. Como eu referi, a Redis, sendo uma rede integrada, portanto, fornece acesso a todos os serviços e a todas as redes.
Está aqui esquematizado a possibilidade e como é feito o acesso de um terminal Redis a qualquer equipamento que esteja ligado à rede Telepac. Este tipo de facilidade está neste momento disponível em fase experimental. Nós estamos a realizar ensaios sobre esta infraestrutura e estamos, enfim, a tentar que alguns utilizadores comecem a experimentar este tipo de acesso e que nos digam, enfim, se estão a encontrar alguns problemas ou não, mas até agora as informações que temos recebido têm sido bastante positivas. Fundamentalmente, o que se passa aqui é eu ter a possibilidade de ter um equipamento terminal ligado a um acesso básico da Redis e estabelecer comunicação para portas de acesso à rede Telepac que me permitem fazer a comunicação quer a 64 kbps utilizando equipamento terminal síncrono, quer a 9600 bits por segundo utilizando equipamento terminal assíncrono e, portanto, aceder a uma funcionalidade que me faz, digamos, entre aspas, o empacotamento dos meus caracteres e transforma-os, portanto, de um modo apropriado para a transmissão na rede Telepac. Esta infraestrutura está neste momento disponível, tem algumas limitações. Uma das limitações é que a marcação é a 2 passos, portanto, o utilizador tem efetivamente a percepção que está a aceder a uma outra rede, porque ele marca um número de acesso e depois é que marca o número do equipamento terminal X25 com o qual pretende comunicar, e tem uma limitação ainda um bocadinho mais grave, que é, eu neste momento só posso estabelecer a chamada com origem na Redis. Portanto, eu, se quiser comunicar com um terminal na rede X25, tenho que ser eu, a partir da Redis, que estabeleça a comunicação para esse terminal. Não tenho ainda a possibilidade de ser o equipamento terminal na rede X25 a estabelecer a chamada para o meu equipamento que está ligado à Redis. Isto, no entanto, é uma primeira fase, é uma fase transitória, na qual nós não estamos a investir, digamos, e não estamos a disponibilizar muita capacidade. Serve apenas para se começar a ter a percepção e a utilizar este tipo de facilidade. O passo seguinte vai consistir efetivamente na integração da comunicação em modo pacote sobre o protocolo X25 na Redis. Isso vai ser feito utilizando uns equipamentos específicos que vão ser instalados ao nível das centrais locais, que vão permitir depois o acesso à rede Telepac. E com esta infraestrutura, efetivamente, os utilizadores vão aceder à rede Telepac como se efetivamente os assinantes da rede Telepac fossem assinantes Redis. Eles vão fazer a marcação a um único passo. Portanto, o modo de endereçamento é feito a um único passo, é posto apenas o endereço do terminal X25. A própria rede reconhece, através da sinalização que lhe é enviada, que aquela comunicação, se destina a um assinante X25 e automaticamente encaminha a chamada para o ponto de acesso correto na rede. E vai ser ultrapassada a outra limitação que eu tinha referido, ou seja, quando esta infraestrutura estiver disponível, vai ser possível, quer o assinante da Redis marcar para um assinante Telepac, quer vice-versa. Portanto, efetivamente, nesta fase, dá-se a total integração da comunicação em modo pacote nos assinantes Redis. Portanto, resumindo tudo aquilo que eu tenho estado a dizer até agora, este slide pretende identificar os diversos modos de comunicação, as diversas infraestruturas que eu tenho disponibilizadas. Portanto, eu tenho um acesso básico que me pode ser instalado quer em minha casa, quer em pequenos escritórios, em pequenas locações, em escritórios de representantes, portanto, em que
as capacidades as necessidades de comunicação não sejam muito elevadas, eu posso ter o mesmo tipo de acesso e permitir a instalação de pequenos PPCAs, pequenos e médios PPCAs, e, portanto, cobrir as necessidades de comunicação de pequenas e médias instalações, delegações regionais, e ter, então, grandes instalações com grandes PPCAs. Mas o que ressalta daqui é que, qualquer que seja o tipo de instalação onde eu estou, eu tenho, efetivamente, a possibilidade de instalar os mesmos tipos de terminais. Eu tenho a mesma capacidade de comunicação, independentemente do sítio onde eu estou colocado. Portanto, posso ter o meu telefone Redis, com todas as facilidades e, portanto, todos aqueles serviços suplementares que eu referi associados. Posso ter os meus PCs, posso ter os meus equipamentos de videotelefonia, posso ter os meus faxes do grupo 4 e todo o meu interface que eu tenho para dentro, digamos, do meu PPCA é exatamente o mesmo que eu tenho na rede pública e em qualquer que seja a minha instalação. E o suporte de todo o tipo de infraestruturas, inclusivamente o suporte de infraestruturas dedicadas à transmissão de dados, como sejam redes locais ou até mesmo mainframes. Qualquer tipo de equipamento de informático com o interface apropriado poderá ser ligado à Redis. Como eu referi, um dos aspectos muito importantes na banalização da Redis é a disponibilização de equipamento de terminal apropriado. Como eu já referi anteriormente, para além do telefone digital com interface Redis e do fax Grupo 4, o equipamento terminal que foi utilizado nas fases mais iniciais da Redis e que despertava muita curiosidade, porque não era vulgar as pessoas terem a possibilidade de, através da vulgar rede de telecomunicações, terem a possibilidade de falar e ver em simultâneo o seu interlocutor. E, portanto, este equipamento terminal foi um equipamento que suscitou muita curiosidade na altura. Portanto, tinha um som de alta qualidade, tinha muitas facilidades associadas aos telefones, normalmente de alta gama, a possibilidade de funcionar em mãos livres, tinha a possibilidade de ter resposta automática, portanto, estas facilidades. Depois, permite, através da ligação de equipamentos exteriores, como sejam de um vulgar televisor e de uma câmara de vídeo vulgar, ter a possibilidade de criar aquilo que nós designamos por uma videoconferência de escritório ou um mini estúdio, tendo a possibilidade de eu ter não só uma comunicação pessoa a pessoa, mas ter uma pequena reunião. Portanto, eu poderia ter no meu gabinete este equipamento que eu utilizaria para uma comunicação pessoa a pessoa e, quando tivesse necessidade, eu ligaria a tal televisão e a tal câmara externa e poderia ter a possibilidade de ter uma reunião com 3 a 4 pessoas de cada um dos lados, sem grande dificuldade. Tinha a possibilidade também de fazer o envio de documentos, porque normalmente alguns destes equipamentos tinham uma câmara que era direcionável e, portanto, se eu tivesse a necessidade de visualizar algum documento, eu poderia focar para esse documento e discutirmos sobre esse documento. Portanto, tinha muitas facilidades que o tornavam bastante interessante. O outro equipamento terminal que também é muito interessante e que é cada vez mais o terminal por excelência para a Redis, consiste num vulgar PC com uma placa de comunicações apropriada com interface de Redis. Esta placa de comunicações fornece normalmente a capacidade para a transmissão de dados e a consequente suporte de aplicações, mas também a possibilidade de eu ligar aqui um telefone e, portanto, fazer também comunicação de voz utilizando esta placa. E, portanto, é efetivamente um terminal multifuncional. Até porque, a nível do software que eu posso instalar nesta placa, existe também, neste momento, uma normalização a nível europeu
que me normaliza uma interface aplicacional e, portanto, eu sei que tenho ali uma interface que eu conheço, que está perfeitamente definido e sobre o qual eu posso definir e desenvolver as minhas próprias aplicações. E, portanto, tenho aqui uma plataforma comum de comunicação que me abre todas as perspectivas deste momento. Só de referir que a Telecom Portugal tem também tido uma participação ativa no desenvolvimento e no suporte ao desenvolvimento destes terminais. Esta placa que aqui é referida resultou de um protocolo nosso com o INESC e, portanto, neste momento, esta placa e muitas aplicações que já estão desenvolvidas sobre esta placa são de desenvolvimento 100% nacional e é tecnologia que nós, neste momento, dominamos e na qual estamos perfeitamente à vontade. Esta placa é apenas um dos exemplos das colaborações que nós temos vindo a ter com o INESC e com outros organismos, no sentido de criar as condições para um rápido crescimento e banalização da oferta da Redis. Um outro equipamento terminal, este um bocadinho mais complexo e que serve e que está na base da tal aplicação na Austrália que eu neste momento que eu referi há instantes, é o chamado multiplexer inversor, que fundamentalmente me faz a seguinte função: possibilita-me agregar diversos acessos Redis e, digamos, adicionar a capacidade de comunicação de cada um destes acessos, de modo a ter ali um grande meio de comunicação. Portanto, eu, se tiver necessidade, quer de um link de elevado débito para interligar as minhas redes locais, quer para a transmissão de qualquer outro tipo de informação, sem ter que chegar ao débito dos 2 megabits para o qual eu tenho a oferta do acesso primário Redis, portanto, eu posso, com estes equipamentos terminais, compor débitos múltiplos dos acessos básicos em qualquer número, até chegar ao acesso primário Redis. Outros equipamentos que são muito importantes nesta fase inicial da Redis são os chamados adaptadores de terminais. Isto são equipamentos que me realizam, como o nome indica, a adaptação dos interfaces disponíveis nos terminais convencionais, digamos. O que é que são, que eu entendo aqui por terminais convencionais? São terminais que utilizam interfaces que estão associados às redes de dados vulgares, interfaces da série V, da série X, e, portanto, de algum modo têm funções, não diria semelhantes, mas de alguma comparação, de algum modo aos modems, porque enquanto os modems faziam uma função de codificação e descodificação dos sinais, uma vez que a transmissão seria analógica e a origem dos sinais nos equipamentos de dados era digital, havia que fazer aqui uma conversão dos sinais digitais para os sinais analógicos. Estes equipamentos o que me fazem é a conversão da sinalização que eu tenho nesses interfaces digitais associados às redes tradicionais para a sinalização que eu necessito da Redis. Portanto, estes equipamentos fundamentalmente o que me fazem é uma adaptação de sinalização e, na maioria dos casos, uma adaptação de débito. E, portanto, eu vou necessitar de instalar estes equipamentos entre equipamentos que me disponibilizem acessos convencionais, acessos que não são de acordo com a sinalização da Redis, mas que eu vou conseguir continuar a utilizar, apesar de eu ter evoluído para uma interface Redis. Portanto, aquilo que eu já referi, sempre a preocupação de uma otimização de recursos, de se conseguir que a evolução seja feita com continuação e não uma evolução por corte abrupto com tudo aquilo que existia. Obviamente, a tendência é cada vez mais para que os diversos equipamentos terminais integrem já o interface Redis apropriado e, como eu já referi, essas condições estão cada vez mais criadas, uma vez que neste momento existe a tal norma europeia e, portanto, está perfeitamente definida qual é a sinalização e, neste momento, os fabricantes estão efetivamente a aderir e, portanto,
cada vez mais os equipamentos terminais estão de acordo com esta sinalização RDIS. Uma das aplicações que tem sido muito importante na RDIS, como eu referi anteriormente, diz respeito à interligação de redes locais, à possibilidade de eu disponibilizar acessos remotos a terminais às minhas redes locais, tudo baseado em comunicação totalmente digital. Portanto, comunicação de alta qualidade e com muita flexibilidade. Como veem, eu tenho aqui a possibilidade de ter grandes capacidades de comunicação com acessos primários e capacidades mais baixas, portanto, para me cobrir toda a minha necessidade de comunicação. Para além dos equipamentos terminais, o aspecto também importante no lançamento da RDIS é efetivamente a disponibilização de aplicações vocacionadas para as necessidades do mercado. Portanto, há uma grande necessidade cada vez mais de aplicações que integrem os diversos tipos de informação, quer sejam voz, dados, imagem, vídeo, portanto, cada vez mais se ouvem falar nas comunicações multimédia e, portanto, a RDIS é o primeiro passo, a primeira evolução no sentido da disponibilização de aplicações multimédia, muitas delas com necessidades de elevadíssimas capacidades de informação, como hoje em dia já vão começando a aparecer. Eu vou apresentar, resumidamente, algumas das aplicações, digamos, mais vulgares neste momento sobre a RDIS, só para terem uma ideia, efetivamente, do enormíssimo leque de aplicações que esta rede proporciona. A primeira aplicação, para além da simples transmissão de voz, foi efetivamente a transferência de ficheiros. Portanto, a RDIS, ao disponibilizarmos canais digitais a 64 kbps, disponibiliza uma enormíssima capacidade de transferência de informação e correspondeu efetivamente a uma evolução significativa da oferta de capacidade de transmissão das redes de telecomunicações. Até há relativamente pouco tempo atrás, a disponibilização de circuitos a 64 kbps era algo que só era possível fazer sobre circuitos dedicados e, normalmente, eram circuitos razoavelmente caros. A RDIS vem abrir, efetivamente, essa capacidade à rede comutada, àquilo que nós estamos habituados a considerar como sendo a rede telefónica. Neste momento, não pode ser só considerada uma rede telefónica, é efetivamente uma rede integrada, uma rede de suporte a todas as minhas aplicações. Portanto, a transferência de ficheiros foi efetivamente a aplicação que no início teve uma grande percentagem de utilização e que esteve na origem da tal de uma normalização de um protocolo de transferência de ficheiros que neste momento também já existe e que, portanto, é mais uma iniciativa no sentido de uniformizar o acesso aos serviços. Portanto, neste momento existe também a nível europeu a definição de um protocolo de transmissão de ficheiros. Uma outra aplicação que resultou também de um outro projeto da Telecom Portugal com o INESC e que nós designamos por Mediacom é uma aplicação que me integra num mesmo terminal, no tal terminal multifuncional que resulta de um computador pessoal com uma placa de comunicação com a interface RDIS, a tal placa que nós designamos por PCBit, me proporciona e, portanto, nós em cima desse terminal multifuncional desenvolvemos esta aplicação que me possibilita o acesso a todas estas aplicações. Portanto, eu tenho a possibilidade de ter acesso a correio eletrónico sobre redes TCP/IP, possibilidade de ter acesso a correios eletrónicos sobre os sistemas públicos X400, tenho a possibilidade de fazer a emulação de faxes de grupo 4, como neste momento já começa a ser também bastante vulgar em relação às placas, em relação ao fax de grupo 3,
haver já muitas placas que são inseridas nos computadores pessoais e, portanto, fazem uma emulação de um terminal de fax grupo 13, portanto, eu não necessito ter um terminal dedicado. Nós pretendemos fazer exatamente a mesma coisa com esta aplicação e, portanto, a tal transferência de ficheiros de acordo com o protocolo europeu normalizado, designado por Eurofile Transfer, e, portanto, mais um passo no sentido de banalizar as aplicações Redis, no sentido de o número de utilizadores da Redis e a sua banalização ser efetivamente maior. Só um exemplo bastante rápido de como efetivamente uma utilização criteriosa da Redis poderá representar significativos ganhos em termos das comunicações. Se nós pretendermos transmitir texto datilografado em páginas A4, se nós o fizermos utilizando um fax grupo 3 ou um fax grupo 4, demoramos um determinado tempo. Se nós tivermos essas mesmas páginas acabadas de editar no nosso processador de texto e utilizarmos esta aplicação para transmitirmos essas páginas para o nosso interlocutor, uns cálculos breves indicam que nós podemos fazer isso demorando à volta de 8 segundos e, portanto, com um custo associado, supondo que estamos a utilizar comunicação de longa distância, de 10 escudos e 70 centavos, o que vem que é realmente uma diminuição de custos significativas quando comparados com outros meios de comunicação. A tal aplicação que eu referi há pouco, tanto do videotelefone para a minha comunicação pessoal, como a possibilidade de eu associar elementos externos perfeitamente standards, vulgares, um vulgar televisor, uma vulgar câmara, associá-los ao meu equipamento e, portanto, ter a possibilidade de fazer aqui a minha videoconferência de escritório, possibilitar a reunião de diversas pessoas em locais remotos. A outra aplicação que tem também tido muita solicitação, cá em Portugal também já começa a haver algumas solicitações neste sentido, mas em Inglaterra durante muito tempo esta aplicação era a aplicação que tinha maior número de utilizadores. É uma aplicação que consiste na possibilidade de eu utilizar a Redis como rede de backup às minhas redes de circuitos dedicados e não só, tirando partido do curto tempo de estabelecimento de chamada na Redis, eu posso, se detectar condições de escassez de recursos de transmissão na minha rede dedicada, eu, assim que detectar essa necessidade, estabelecer o número de canais adicionais que eu necessitar e ter, portanto, aqui capacidade extra, disponível para fazer fluir os meus picos de tráfego e, portanto, não estar sujeito a congestionamento nas minhas redes informáticas. Esta aplicação tem sido uma aplicação que tem cada vez maior número de aderentes. Portanto, feita até aqui uma rápida resumo do que é a Redis, quais são os seus terminais, quais são as aplicações que neste momento são as aplicações mais vulgares, eu vou só dar aqui uma breve indicação de algumas aplicações que já estão neste momento a ser utilizadas em Portugal, em diversas áreas de atividade. Vou começar pelo ensino. Neste momento existe já na Universidade do Minho uma rede que interliga os diversos campos universitários da Universidade baseados em acessos básicos e primários, portanto, cá está a tal uniformização das minhas capacidades de transferência de informação, independentemente da dimensão do meu local, e, portanto, a Universidade do Minho percebeu-se dessa facilidade e já está a tirar partido dela. E também o Centro de Computação Gráfica da Universidade de Coimbra, que tem necessidade de transmitir elevadíssimas quantidades de informação. Como todos sabem, toda a informação associada à computação gráfica envolve enormíssimas quantidades de informação
Portanto, eles estão efetivamente interessados em utilizar a Redis como suporte às suas aplicações e, como está aqui referido, utilizar a Redis para interligar os seus diversos centros na Europa. Eles têm a sua sede em Darmstadt e, portanto, eles pretendem ligar-se a Darmstadt utilizando esta infraestrutura. Normalmente a banca é sempre um dos setores de atividade pioneiro na utilização dos meios de telecomunicações mais avançados e entre muitos outros que eu não iria aqui estar a descrever para não vos estar a amassar, cito apenas aqui duas aplicações, dois exemplos de bancos que neste momento estão fortemente interessados em utilizar a Redis. E posso-vos dizer que, nomeadamente a nível do BCP, o BCP quer fazer evoluir todas as suas delegações para a Redis. Quer que seja e a maioria delas suportadas em acessos primários. E, portanto, temos neste momento uma extensa lista de acessos primários que estamos a instalar para o BCP. Mas também na indústria há aplicações e há interesse em utilização da Redis. Nós estamos neste momento a participar com a BP numa experiência que é pioneira a nível europeu. Eles estão a ligar as diversas gasolineiras que têm no país com os seus serviços centrais e, portanto, para lhes permitir fazer uma gestão muito efetiva, muito eficaz dos seus postos de distribuição, e os resultados desta experiência vão servir de base para a decisão de avançar ou não com a extensão desta experiência a toda a Europa, a todos os postos da BP a nível europeu. Eles têm um projeto para os fazer interligar, suportados na Redis. Uma outra empresa, a Borealis, que é uma empresa sediada em Sines e que está fortemente empenhada na Redis. Esta empresa é uma empresa finlandesa. Eles têm uma enorme necessidade de reuniões com a Casa-Mãe e com delegações que eles têm em Bruxelas. É muito vulgar irem 3 e 4 pessoas a Bruxelas para terem uma reunião numa tarde e, portanto, imaginem os custos que isto acarreta. Eles fazem isto muitas vezes mais do que uma vez por mês e, portanto, facilmente se compreende que, tendo possibilidade de realização de reuniões utilizando os sistemas de videoconferência suportados na Redis, advêm daí enormes reduções dos custos associados. E também a Renova, que também tem, portanto, a intenção de se interligar à Redis para suporte de diversas aplicações. Uma outra experiência muito interessante foi a utilização da Redis para a transmissão de relatos de futebol que foram feitos para a rádio comercial, estão ali indicados. Posteriormente a isto já foi feita também a transmissão de um jogo de handball de Braga, utilizando também a mesma infraestrutura. Tenho indicação de que os nossos colegas dos TLPs em Lisboa fizeram a transmissão do concerto inaugural no Coliseu dos Recreios de Lisboa, capital da cultura 94, fizeram a transmissão integral e em direto desse concerto para a Inglaterra, utilizando também a Redis e, portanto, como vê, mais uma aplicação que aparentemente pareceria um bocadinho difícil de suportar na Redis, mas que está perfeitamente testada. As pessoas das diversas rádios que já as utilizaram ficaram extremamente contentes com a qualidade que é possível disponibilizar e têm já neste momento projetos bastante concretos de instalação e de evolução para esta infraestrutura. Também a Redis na imprensa, mais do que não é de uma aplicação específica da capacidade e da aplicação de transferência de ficheiros. Portanto, eles têm diversas redações que pretendem interligar e, inclusivamente, disponibilizar o acesso dos seus correspondentes às suas redações. Portanto, os diversos correspondentes regionais, através de um acesso Redis e do seu equipamento terminal, neste caso um equipamento da Macintosh,
terem a possibilidade de compor as suas notícias, fazendo a integração de texto e de imagens e fazer a transmissão diretamente e com ótima qualidade para as redações do jornal, portanto, reduzindo imenso o tempo que é necessário para a divulgação das notícias. E depois, a banalização da Redis. Enormíssimas aplicações que vão cada vez mais surgindo. Destaco aqui só duas pelo impacto que podem vir a ter. Uma que tem a ver, portanto, com o InfoCid, portanto, com um serviço de informação ao cidadão que a administração pública pretende implementar e que está neste momento em fase de ensaio, nomeadamente na zona de Lisboa. Há muitos projetos semelhantes a este, nomeadamente pelas regiões de turismo, que pretendem também ter sistemas de informação suportados na Redis, portanto, para possibilitar o acesso aos diversos operadores turísticos sobre a informação turística das suas regiões. E uma outra aplicação de uma outra empresa que tem duas vertentes. Um aspecto de telemanutenção, a possibilidade de remotamente eu fazer quer detecção de anomalias de equipamentos, quer a própria atualização de software remotamente, sem haver necessidade de deslocação de técnicos sempre que é necessário fazer upgrades de versões de software, quer também como meio de acesso a BBS, portanto, aqueles serviços informativos e de jogos e de mails que cada vez estão mais divulgados, tanto cá como até noutros países. Já estou um bocadinho atrasado, eu vou tentar abreviar. Portanto, só para ter a ideia de quais são, neste momento, as áreas de cobertura Redis em Portugal. A amarelo representam-se zonas em que a capacidade de oferta Redis é próxima dos 100%. Nas outras zonas, a oferta de Redis está um bocadinho mais limitada, mas nós neste momento estamos a desenvolver um projeto para, em casos concretos e em casos em que haja utilizadores que efetivamente desejem aceder à Redis, nós o possamos fazer independentemente da área em que eles estejam localizados. Em termos de ligações internacionais, como eu referi, neste momento temos ligações com estes países, portanto temos ligações diretas com o Reino Unido, com a Bélgica, com a Suécia e com a Suíça, e depois, através destes países, podemos fazer trânsito para os outros países assinalados. Só uma pequena referência também ao estado de evolução da Redis em alguns países. A Alemanha é, neste momento, o maior mercado da Redis. Os alemães começaram em 89, já depois dos franceses, mas também com o protocolo proprietário. Enfim, por pressões do mercado, eles viram-se obrigados e decidiram avançar. Isso, neste momento, está-lhes a causar alguns embaraços, mas eles estão a evoluir progressivamente para o protocolo europeu. Como veem, têm, neste momento, à volta de 1 milhão de canais B instalados. Portanto, normalmente, e aquilo que se tem vindo a verificar sistematicamente, é que todas as projeções de todos os operadores europeus no que respeita à Redis têm vindo a ser sistematicamente ultrapassados. Está-se a assistir, desde o último trimestre de 93, está-se a assistir a um crescimento muito acentuado das ligações Redis e tem havido, por parte de todos os operadores, um reformular dos seus planos e um acelerar dos seus planos de introdução da Redis. A França é também um caso em que a Redis já tem uma dimensão bastante considerável. É o primeiro caso, foi o primeiro a lançar a possibilidade de serviço integrado de comunicação X25 com a Redis. Outros dois casos também, da Holanda e da Dinamarca, mas não é só na Europa. Portanto, todos
em todos os operadores com uma razoável evolução tecnológica e com mercados muito agressivos, se verifica uma grande procura e uma grande implementação da Redis. Nas mais variadas áreas, nas mais variadas aplicações, como eu disse, praticamente a imaginação é a única limitação. Tem havido alguns marcos importantes na evolução da Redis, nomeadamente a adesão e a manifestação de interesse de tudo o que é firme e importante em termos, em toda esta área da informática e das telecomunicações, um grande compromisso em utilizar a Redis como meio prioritário, como meio privilegiado de suporte das suas infraestruturas. Experiências muito interessantes que têm vindo a ser desenvolvidas em vários países, por exemplo, ao nível do trabalho em casa, que são hoje em dia muito frequentes, que começaram nos Estados Unidos e que já se começam também a estender à França e à Inglaterra. E o grande incentivo que foi manchete nos jornais aqui há uns meses atrás, que a administração Clinton deu a todo o desenvolvimento da área das telecomunicações e que considerou a Redis como uma das infraestruturas prioritárias para essa evolução. Finalmente, a parte que normalmente é mais desagradável: quanto custa a Redis? Mesmo essa parte desagradável, penso eu que é uma agradável surpresa, porquanto, se compararmos estes custos com os custos da rede telefónica e se tivermos em ideia aquilo que eu referi, que em termos de capacidade no acesso Redis me disponibiliza o dobro da minha capacidade que eu tenho numa linha telefónica normal, se vêem que estes custos que estão indicados para vigorar este ano, mas que ainda não estão aprovados e, portanto, estão aqui indicados meramente como referência, pode haver alguma ligeira flutuação ainda em torno destes valores, mas, como veem, são valores muito próximos dos valores correspondentes da rede telefónica, sendo as comunicações efetivamente ao mesmo preço das comunicações na rede telefónica, quer se trate de comunicação de voz, quer se trate de transmissão de dados a 64 kbps por segundo. Temos, portanto, aquilo que nós pensamos que poderá eventualmente ser a solução para um puzzle complicado, que é aquele que normalmente todos os nossos utilizadores nos põem. Normalmente querem qualidade com economia, querem soluções versáteis, que lhes permitam suportar voz, imagem, textos, dados, e que seja uma solução universal, que eles possam disponibilizar em todo e qualquer tipo de instalação que disponham, quer seja inclusivamente em sua casa. Pode haver gestores de topo que pretendam disponibilizar em sua casa os mesmos meios de trabalho. Eu posso referir que já existem algumas experiências na nossa empresa de algumas pessoas que já têm acessos Redis em casa e que muitas vezes, através do seu PC, conseguem fazer transferências de ficheiros para o seu PC no escritório e, portanto, ter ali uma razoável redução nos seus tempos, porque muitas vezes têm trabalhos para acabar e muitas vezes, em vez de estarem em casa ou têm necessidade de acabar em vez de estar no escritório, durante o fim de semana, eles poderão fazer a transferência das suas informações para o escritório e, inclusivamente, para pessoas que cada vez mais não estão fixas no seu posto de trabalho e, portanto, têm necessidade na sua atividade profissional de se deslocarem, mas que necessitam de se manter permanentemente em contacto com a sua base. E, portanto, nós, nesta fase, consideramos que, efetivamente, a Redis poderá ser a solução para este puzzle complicado que é a utilização das infraestruturas de telecomunicações com grande economia, com grande qualidade e com grande versatilidade. Peço desculpa de me ter alongado muito. Muito obrigado pela vossa atenção. Ora, eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer.
Se houver perguntas, agradecia que fossem breves na medida do possível, porque nós estamos com ligeiro atraso. A ver se ainda conseguimos tentar recuperá-lo. Se houver alguém que queira fazer alguma pergunta, agradecia que se manifestasse. Está ali o meu colega, iria lá com o microfone. Se não há perguntas, nós vamos fazer um breve intervalo. Ligeiramente mais curto do que aquilo que estava previsto. E, portanto, creio que podemos estar todos aqui por volta das 11h30. Por volta das 11h30. Meio-dia, sim, peço desculpa. 11h30 era aquilo que estava previsto, vamos tentar cá todos. Próximo do meio-dia. Obrigado.